Agora aqui nós vamos começar mais uma videoaula aqui, dando algumas dicas para evitar que o cartucho se queime mais rápido, porque hoje em dia está dando muito problema. Esses cartuchos 60 é muito problemático. Então, o que está acontecendo? Ele está vindo, se nós, bem caipiramente falando mesmo, se nós aqui prestar atenção, ó, a gente pode ver que o circuito está vindo metade do que os antigos. Pode ver. Então, diminuindo o circuito aqui, eles diminuem o filamento, a resistência. Então, ela não é tão durável como os cartuchos antigos, o 95, 70, o 21, 22. Então, é um meio que a HP achou de queimar mais cartucho, para dar mais problema. Aqui eu vou abrir o cartucho para vocês verem. Esse cartucho aqui é um cartucho meu, que aqui a gente carrega, a gente aumenta. Você pode prestar atenção que aqui foi quebrado. Aqui era um cartucho, uma espuma pequena, a gente aumentou a espuma para a quantidade de tinta ser maior também, mas nada impediu a queima do cartucho. Por quê? Porque o filamento dele é muito fino. Então esses cartuchos aqui geralmente é uma, duas recargas e já era. Ele é problemático mesmo. Até para remanufaturar ele dá muita dor de cabeça. E agora a gente vai dar uma dica, que é o cartucho colorido. O que mais problemático é o cartucho colorido. Por quê? Vamos abrir ele aqui e vamos abrir o preto. Se nós prestar atenção aqui, nós vamos ver que o cartucho preto, o que acontece? Ele é um cartucho só. Ele é só o preto. E o colorido, ele existe 3 cartuchos em um. Existem 3 compartimentos de tinta em um cartucho só. Aí que está o velho problema que o pessoal sempre reclama. Mas o meu cartucho está cheio, é porque isso, é porque aquilo. Mas eu vou explicar aqui agora o que acontece. Se vocês prestarem atenção nesse papel que está impresso, vamos aqui no colorido. A cor que mais se destaca, qual que é? É o amarelo. Então, se eu imprimir, vamos dizer, 50, 100 folhas, vai acabar o amarelo. Mas o vermelho e o azul ainda vai continuar cheio. E o que acontece muitas das vezes? Maioria das vezes acontece isso. O pessoal acaba o amarelo, continua imprimindo o azul e o vermelho. Pensando que, como tem o azul e o vermelho, que nada, ainda tem tinta, vamos usar. E não pode. É a hora que aqui está vazio, aqui os dois estão cheios, mas esse está vazio. E o cartucho vazio, isso daqui funciona como resistência. Então, esses cartuchos da HP são impressão térmica. O que acontece? Ele esquenta de 200 a 300 graus de caloria para injetar a tinta. E automaticamente o calor que injeta a tinta, também como a tinta é líquida, como se fosse água, ela vai o quê? Resfriar a cabeça. Mas como acabando o amarelo, você está imprimindo, ele vai queimar o circuito amarelo e daí vai acontecer o quê? Já era, o cartucho vai ter que ser jogado fora. E que eu sempre falo, se você notar, estiver imprimindo, estiver usando, você vê que está mudando a tonalidade da cor ou está riscando, quer dizer o quê? Que o problema já está acabando a tinta. Então, eu recomendo que quando começar a falhar a impressão, começar a riscar, você já automaticamente trazer, como eu estou aqui na minha cidade, os meus clientes, traz ele para nós aqui, porque o que acontece? Vai ter que ser recarregado, trocado as espumas, lavado e recarregado de novo. Se você continuar forçando o cartucho a imprimir, ele vai queimar. Outro problema que sempre acontece, clientes levam o cartucho carregado lá, coloca na impressora, aí imprime 2, 3 falhas, o computador vai falar, cartucho de tinta vazio, cartucho preto vazio, sem tinta. Mas por quê? Quando o cartucho vem de fábrica, um desses circuitos aqui, ele vem como se fosse um fusível. Automaticamente, a hora que você encaixou o cartucho lá dentro da máquina, que você colocou ali para imprimir, ele queimou esse fusível, que é muito pequeno aqui, não dá nem para só com lupa ou com um aparelho especial que você vai conseguir enxergar. Aí o que acontece? Não tem como mais ele marcar como cheio, porque ele vai estar, acabou, ele vai ter um contador de páginas impressas e vai avisar que o cartucho está vazio. Aí depois que você recarrega o cartucho, a impressora não sabe que você vai carregar, porque ela vai ler o mesmo cartucho.
Então, muitas das vezes as pessoas falam, mas minha impressora tá falando que tá vazio. Não tem como, ela avisa que tá vazio, mas você manda imprimir, ela vai trabalhar normalmente. O que você tem que prestar atenção é nas impressões. Quando começar a falhar, aí você para. Por quê? Porque está acabando tinta. Mas não existe um meio de resetar ele de novo. Esse cartucho novo não. Tem uns aí mais antigos, ainda dá. Dá no trabalho, mas ainda dá. Agora o colorido foi essa dica que eu dei para vocês. Que tomar cuidado que aqui são 3 cores, são 3 cartuchos dentro de um só. Então nunca vai acabar as 3 cores coloridas ao mesmo tempo. Sempre vai acabar a cor predominante que você está usando mais. E outro detalhe também, sempre prestar atenção no cartucho, está limpando com uma borrachinha, né? Uma borracha, passa uma acetoninha, passa uma acetona para limpar. E outra coisa, dentro da impressora, ali onde você, antes de você colocar os cartuchos, dá uma olhada, abre a tampa e olha lá onde vai ser encaixado o cartucho. Para quê? Para ver se não está sujo de tinta. Porque automaticamente existe um processo de limpeza, que quando você coloca o cartucho da impressora, ele existe uma pazinha de plástico que ela vai fazer uma limpeza de impressão aqui. E essa pazinha joga a tinta nas tampas, ali dentro do coletor de tinta suja, existe um coletor embaixo, que é o processo de limpeza, mas às vezes o que acontece? A tinta entre a cabeça e o circuito. Aí o que acontece? Se tiver sujo lá, uma veinha de tinta que esteja suja dentro lá, ele vai fechar um curto. Então você coloca lá, queima cartucho. Compra o cartucho novo, zero, coloca lá, queima. Às vezes é uma sujeirinha, pega um cotonete, dá uma limpada dentro lá, passa um cotonete dentro da impressora, para limpar lá dentro, para tirar toda a sujeira, acetona, para você evitar problemas, né? E eu acho que é só.